Seja bem-vindo de regresso ao Conversas com Vida. A convidada de hoje é Margarida Martins, presidente da Abraço. Margarida, porquê é que diz que a SIDA já não está na moda? Não, porque deixou-se falar, porque não há acesso à comunicação. Uma das coisas que para nós foi muito preocupante foi nós deixarmos de poder fazer filmes de alerta. Quando mudou a lei da televisão, nós deixámos de fazer esses filmes. E isso é importante porque é um alerta. E esses filmes é importante deixarmos de fazer porque deixaram de ser passados em horário nobre. Ora, a mim não me interessa. Como a mim me interessa vender a SIDA como se vende café, Delta, como se vende Luso, como se vende cerveja, como se vende outras bebidas, ou como se vê qualquer outro em horário nobre. A gente sabe quando quer divulgar alguma coisa, é nobre. E durante 12 anos nós conseguimos fazer isso. Ao fim de, nestes últimos 8 anos, deixámos de fazer porque no fundo não passa em horário nobre. E isso é um trabalho que deixou de se conseguir chamar a atenção da população. Mas a questão é só a lei da televisão ou também passa por questões orçamentais? Não, essencialmente porque é assim, foi a lei da televisão que alterou muito, porque essas campanhas todas são feitas pro bono. Todas as agências pro bono, todos os realizadores de televisão, de filmes eram pro bono, todas as produções eram pro bono e continuam a ser pro bono. Se nós quisermos tiver uma campanha, eu garanto que lhe arranjo pro bono, que as pessoas trabalham todas voluntariamente. Agora, não vou pôr as pessoas a trabalhar, não vou pôr o seu trabalho, o investimento da empresa A, o investimento da empresa B, depois passar às 4 da manhã. Isso não faço. Acho falta de respeito. E funciona melhor uma publicidade em televisão do que um outdoor na rua? Funciona, há um complemento. Nós conseguimos fazer. Eu acho que a televisão é importante, a rádio é importante, o outdoor é importante, é uma chamada de atenção, mas depois temos de trabalhar no terreno. E isso é um apelo, percebe? É por isso que eu digo que deixou de se ter tempo para chamar a atenção. E as pessoas muitas hoje em dia são muito ignorantes sobre esta área. Nós vamos às escolas, abrangemos 11 mil jovens em terreno escolar, para você perceber a convite das escolas. E eu ouço as mesmas perguntas, e a equipa que trabalha ouve as mesmas perguntas que se ouvia há quase 20 anos, o que é triste. Porque as pessoas dizem, hoje têm acesso à internet. O acesso à internet, a gente só vai à internet para aquilo que quer. A gente não vai à internet para ver aquilo que não quer. Só aquilo que nos interessa, que não tem apelo. Se alguma pessoa da família que tem algum problema, não sei o quê, ou na área da saúde, as pessoas vão à internet para saber sobre essa área. Quais é que são as mesmas perguntas que houve há N anos? Como se transmite, como não se transmite, como é que é a história das piscinas, se há problema, a história do beijo, a história da saliva. Eu vou-lhe dizer, é triste. Para mim é uma angústia. Eu não digo nada, mas eu raramente hoje em dia vou às escolas, mas às vezes acompanho equipas que me pedem e eu fico angustiadíssima. Porque também há um trabalho que devia ser feito na própria escola, percebe? De educação sexual, e não é feito. Isso também não é feito, porque os professores chamam porque não têm tempo para fazer e, além disso, é completamente diferente ser uma equipa de fora a passar a mensagem do que ser a pessoa que está perto. É mais apelativo vir uma equipa de fora. Eu tenho uma filha adolescente, eu se quero que ela ouça com atenção aquilo que eu tenho para lhe dizer, eu chamo-lhe a atenção, mas eu acho que ela tem que ir a uma consulta de adolescentes para ouvir melhor a outra pessoa, não é só eu em casa. Eu em casa sou a mãe. E na escola o professor é o professor. E além disso é muito mais fácil os jovens abrirem-se com outras pessoas do que as pessoas que estão no cotidiano. E essa falta de conhecimento, ou mesmo essa ignorância, nota que é só entre os jovens, adolescentes, ou ainda há muitos portugueses adultos? Não, em todas as áreas, até porque para você saber, é assim, eu quando comecei a SIDA ia do zero, não é? Normalmente uma média de 40 a 50 anos. E hoje em dia a SIDA vai do 0 aos 80 anos. As pessoas acham que as pessoas mais velhas têm mais atenção, muitas vezes não têm, foram problemas na sua vida que não passaram por elas, não era necessário, a não ser se tivessem outras doenças que não era a SIDA, sexualmente transmissíveis, não havia a postura das pessoas usarem preservativo e você hoje em dia tem imensas pessoas da dita terceira idade, não é? Que é já o meu caso, não é? Dita terceira idade, que estão infectadas pelo vírus da SIDA, que se infectam aos 70 anos, aos 75. As pessoas hoje em dia têm relações, há uma série de medicamentos com que fazem que as pessoas tenham mais potência sexual, que tenham mais atividade sexual. Há toda uma mudança nestes 20 anos, completamente diferente. E é mais difícil educar essas pessoas, ou chegar a essas pessoas, ou elas aceitarem que estão infectadas? Não, é mais difícil chegar a essas pessoas, até porque muitas delas têm uma postura que é, tenho mais 10 anos de vida, tanto faz, percebe?
E isso é triste. É verdade que há uma grande percentagem de casos que já chegam ao hospital para morrer? Há uma grande percentagem de casos que chegam ao hospital para morrer, pessoas que nunca fizeram o teste da SIDA, pessoas que nunca pensaram que tiveram comportamentos de risco e que sabem com certeza que tiveram comportamentos de risco e que também muitas vezes os próprios médicos não pedem uma análise que é corriqueira, mas tem que se informar a pessoa se quer fazer ou não quer fazer do VIH, percebe? E muitas vezes quando as pessoas chegam ao hospital chegam com infecções oportunistas, percebe? Com uma contagem de CD4 de 50 e já não há nada a fazer. E é por isso que eu sou apologista de um movimento que nós criámos com outras associações, que é melhor saber. É melhor saber o nosso estado sorológico, é melhor nós sabermos como é que nós estamos na nossa saúde, para ser acompanhadas. Uma pessoa que hoje em dia, saiba hoje em dia que está infectada pelo vírus da SIDA, tem uma vida longa à sua frente. Eu conheço pessoas que têm 30 e tal anos de infecção e que era muito mais difícil porque estão infectadas desde os anos 83, como deve calcular, mas de qualquer maneira hoje em dia é completamente diferente. Há outras terapêuticas, há outros tratamentos, as pessoas podem nem precisar logo de terapêuticas, têm que só no fundo ter atenção e sendo cuidadas e tratadas e vistas pelo seu médico, o assistente, e pelo seu médico de hospitalar, porque depois passam logo para uma consulta e têm que ser acompanhadas em 6 meses ou ano, conforme também o problema da saúde. Não é? Sente que a maior falha ainda é ao nível da prevenção? Sinto que a maior falha é ao nível da prevenção e da informação. São duas... eu costumo dizer, a brincar imensos anos, prevenção não dá votos, mas dá milhões. Porque se as pessoas estão a pensar em termos económicos, é muito mais barato fazer prevenção, que pode ficar um euro e tal, por aluno na escola, por trabalho feito nas associações de idosos ou por trabalho feito nas empresas, e completamente diferente do que depois as pessoas, a nível dos medicamentos que todos nós pagamos, que eu pago, que você paga, que para toda a gente, e acho que as pessoas têm direito a todas as medicações que existem. Eu acho esta postura de Mas está na mentalidade dos portugueses ou está também no Serviço Nacional de Saúde? Não, é porque quem tem responsabilidades nesta área, isto é uma questão política, e tem a responsabilidade, tanto tem o Ministério da Saúde como tem o Ministério da Educação, percebe? É como tem o Ministério da Ação Social, quer dizer, todos eles têm responsabilidades nestas áreas, todos eles têm. Para mais, há países em que o Presidente, por exemplo, Cabo Verde, o Presidente chamou assim e todos os ministérios têm uma área para o VIH, todos. Trabalho, de emprego, todos. Cabo Verde fez essa postura, chamou assim e todos os ministérios têm, e todos temos responsabilidade nesta área, porque é uma forma de educação e de prevenção e de informação e todos os ministérios trabalham nesta área. Eu penso que isto não é, as pessoas têm muito a ver, este problema é um problema social, este problema é um problema da saúde, não. Este problema é um problema do Ministério da Educação, não. É um problema de todos, é um problema em geral. Passa por todas as áreas, percebe? Acha que desde que se percebeu que é possível viver com o VIH e viver muitos anos, sim, que se diminuiu a importância da doença? Não, eu acho que foi de se falar na doença, percebe? Deixou de haver tempo para falar na doença. E depois, é assim, Portugal tem um problema grave, é que as pessoas não podem dar a cara, porque a discriminação existe. É verdade, a discriminação existe se uma pessoa é infectada, a discriminação existe a nível, apesar de ninguém pegar nada a ninguém, existe a nível profissional. As próprias empresas, para perceber, e, por exemplo, o Brasil tem um trabalho exemplar na própria empresa de fazer formação dentro das próprias empresas para os funcionários. Portugal não tem muito essa postura. Eu próprio, muitas vezes, digo às empresas, utilizem-nos no sentido, utilizem os nossos serviços para nós fazermos prevenção junto dos vossos trabalhadores, para nós falarmos sobre esta área, e não há tantas empresas quanto isso que tenham essa postura de fazer. E, por exemplo, o Brasil tem muito essa postura, há uma realidade muito próxima com os empregadores e trabalho, como você em África, por exemplo, são muitos, para haver trabalho, para haver economia, são muitos empregadores muitas vezes que pagam os medicamentos aos doentes, porque senão não têm também mão de obra. Se não tiver mão de obra, não tem riqueza. Quer dizer, isto é parte... Mas sente que de alguma forma os portugueses se desleixaram em relação à doença a partir do momento que pensaram, bom, já há tratamento, já não se morre com SIDA, em teoria, já não dou tanta importância? Não, isso pode ser uma postura de algumas pessoas, mas eu acho que um dos problemas graves é não alertarmos o suficiente. Somos manifestamente insuficientes, nós, associações,
para esse alerta. Eu, por exemplo, acho que as pessoas, o que eu digo, acho que as pessoas devem ser teste da SIDA, devem se empenhar. Hoje em dia há imensos rastreios anónimos, há em toda a parte do país pode-se fazer o teste. Eu percebo que uma pessoa... É sempre bom lembrar que é um teste é gratuito, voluntário, confidencial. confidencial. E pode ser anónimo. Muitas vezes as pessoas nem precisam dizer o nome. Eu sei que às vezes é em regiões que é mais difícil, porque se for ao centro de saúde ou se for ao analista próximo, é diferente. Muitas vezes as pessoas têm que ir das vilas para as cidades para não ser então, para não se perceber porque é que fez o teste, porque também muitas vezes as pessoas foi fazer o teste, porque é que foi fazer o teste? Mas teve um comportamento de risco, portou-se mal, portou-se mal, percebe? Eu percebo que não é fácil, mas nas grandes cidades isso não se passa, as pessoas podem fazer em qualquer sítio, há sítios para despistagem. Mas sente que a doença ainda é um tabu 20 anos depois? Eu sinto que a doença é um tabu e sinto que ainda há muita discriminação. Um problema grave de Portugal é a discriminação, porque nós somos falsos moralistas, percebe? Fingimos muito, agora está muito o politicamente correto. Não se diz o idoso, não se diz uma série de palavrões que se dizia sobre as pessoas, finge que está tudo bem, percebe? Mas depois não está tudo bem na cabeça das pessoas. E pessoas que nós achamos que deviam ter mais formação e que tinham mais e têm acesso a mais informação, às vezes são pessoas que são as piores e são as que mais discriminam. Há alguma forma de mudar isso? É só mudando mentalidades e só batalhando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o meu lema é batalhando, falando, discutindo, entrando muitas vezes entrando na televisão, pela televisão, por exemplo, isto é um meio, a gente entra por casa das pessoas, também só nos ouve quem quer, não é? Nunca, mas nós entramos pela casa das pessoas, não é? E por isso é preciso batalhar. Os últimos dados do coordenador do Programa para o VIH-Sida, dados de 2011, falam de 41.035 casos de SIDA diagnosticados em Portugal. Serão números reais ou poderá haver mais não diagnosticados? Eu penso que há muito mais não diagnosticados. Não lhe posso dizer qual é a percentagem, mas sei que há sempre os números reais, os números oficiais, é os números que eles têm. Eu não estou a duvidar que eles tenham esses números, mas é preciso saber todas aquelas pessoas que nos aparecem ao fim de muitos anos e que estão infectadas há muitos anos. E o problema das pessoas estarem infectadas há muitos anos é muitas vezes não têm noção, não estão por mal, têm relações não protegidas e isso faz com que outras pessoas se infectem, mas as pessoas não sabiam que estavam infectadas, não estão numa de querer fazer mal a alguém, não é nesse sentido. A própria pessoa não sabe o seu estado serológico. Eu penso que há muito mais gente, há muito mais... Eu acho que se nós fizéssemos testes, todos fizéssemos o teste da SIDA, faria sentido um rastreio nacional? Os rastreios, eu não sou o rastreio, eu hoje posso fazer a teste e não ter nada e amanhã posso estar infectado. Mas eu sou apologista de sensibilizar as pessoas para saber o seu estado serológico, a própria pessoa querer saber, a própria pessoa saber. Eu não sou apologista de obrigatoriamente ninguém faz nada, até porque as pessoas têm comportamentos, possam ter hoje um comportamento de risco. Imagina, eu estou bem, que amanhã vou para os copos com os amigos, apanho uma grande bebedeira, esqueço-me, tenho uma relação não protegida, esqueço-me dessa situação toda, passado algum tempo posso não ter logo sintomas, não se tem sintomas, mas posso daqui a 10 anos só saber. E, entretanto, continuei a fazer a minha vida, continuei a ter relações não protegidas, até porque me sentia bem. E eu acho que isso é importante, é um grande alerta às pessoas. As relações devem ser protegidas, nós temos o direito de preservar a nossa saúde e a dos outros, e por isso mesmo esse é o grande alerta que nós devemos fazer às pessoas. De alguma forma, a Igreja Católica ainda influencia a mentalidade dos portugueses para não usarem preservativo? A Igreja Católica teve sempre um bocadinho essa... Hoje em dia mudou, não é? Há 2 anos desta parte a postura mudou. A Igreja anda sempre um bocadinho a reboque. É como a história da pedofilia na Igreja, é como a história que qualquer dia estão-te a pedir desculpa, não é? Daqui, como a história do Holocausto, vem-nos pedir desculpa 40 anos depois, 50 anos depois. E eu penso que nós temos de ser mais... A Igreja tem que ser mais pragmática. Eu já trabalhei com muitos padres, para lhe dizer, e com muita gente no terreno católica, e que a postura é alertar, é sensibilizar. As pessoas não querem ver ninguém infectado, as pessoas não querem ver ninguém com doenças, e as pessoas que trabalham no terreno não querem ver ninguém com... Eu sempre tive um excelente trabalho ao longo destes 20 anos com pessoas ligadas à Igreja. Agora, não é a ordem que vem do Vaticano, percebe? São pessoas que estão no terreno, que conhecem o terreno e que sabem como é que se combate as situações no terreno. A Abraço já teve que se adaptar à crise? Já. Como?
Olha, reduzindo custos, reduzindo programas, há programas que são apoiados pelo Estado, há outros que levaram também cortes de 20%, 30%, há outros programas que não são apoiados e que nós tentamos equilibrar para que a gente não deixe de os fazer, não é? Mas reduzindo custos como em tudo na vida. E procurar novas formas de financiamento? E novas formas de financiamento. E temos sobrevivido, mas também reduzimos bastante custo, também reduzimos a nível do quadro profissional, não é? Vou lhe dar um exemplo, no marketing de antes havia 3 pessoas, agora há uma. Há coisas que não acabamos, por exemplo, temos um programa que não é financiado, que é um gabinete médico-dentário, em que nós damos 2.400 consultas por ano. Esse nós não acabamos, os médicos são voluntários, o custo são à volta de 60 mil euros, andamos sempre à procura de apoio para esse programa, porque é um programa importante. Agora, somos capazes de, o programa de prevenção também não cortamos, percebe? Que achamos que e são programas que não têm apoio do Estado e que nós andamos a recorrer junto às empresas. E tem também mais 2 projetos, salvo erro, um para pessoas acamadas. Sim, temos também um projeto para pessoas acamadas. Temos também, por exemplo, temos projetos em que só, por exemplo, o projeto das crianças só é financiado em 75%, nós tentamos ir buscar os outros 25% a empresas e temos conseguido ao longo dos anos. Os projetos, e temos tentado adaptar, mas tivemos que fazer bastantes cortes, reduções a nível de contactos, a nível das campanhas, reduções. E ao longo destes 20 anos, alguma vez se sentiu injustiçada? Sim, já me senti injustiçada. Quando saíram notícias? Senti-me muito injustiçada, foi muito triste para mim, mas felizmente tive uma grande força dos amigos que conhecem a minha vida, conhecem como é que eu vivo, conhecem a minha casa e que disse: tens que ir para a rua e fazer barulho. Eu fui para a rua e fiz barulho e refilei. Tenho pena é que a justiça seja como ganha o processo, como deve calcular, e que a justiça demore 7 a 8 anos e depois não reponha com as mesmas parangonas a que nós, no fundo, não fizemos nada de errado, percebe? Isso é que é triste. Mas pondera também, ser dar abraço um dia? Pondera, até porque quer dizer, sair nunca não sairei. Posso ir fazer outras coisas, posso ter outros projetos. Pode deixar de ser presidente. Posso deixar de ser presidente, mas sair nunca sairei, porque a Abraço é uma filha. E a Abraço veio para ficar na minha vida e estou com 60 anos. É a sua filha mais velha? É a minha filha mais velha. A Abraço é a minha filha mais velha. Sair, a Abraço poderá contar comigo para tudo e para umas botas, como eu costumo dizer, e para eu estar empenhada sempre. Agora, não quer dizer que eu não possa fazer outros projetos e que não queira fazer outros projetos, e até porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já tenho feito, muitas vezes, outras produções, outros eventos, outros apelos que me têm feito. Vamos ficar à espera também dessa junta de freguesia. Margarida. Essa agora tem vontade de rir. Foi um gosto entrevistá-la neste Conversas com Vida também. E boa sorte e bom trabalho. Também, obrigado. É então o ponto final desta entrevista. O Conversas com Vida, como sempre, regressa na próxima semana. Até lá.